Olá, dando continuidade ao nosso curso Destravando a Produção Acadêmica, na aula anterior falei um pouco sobre situações que travam a nossa produção. Tá? E nessa aula falarei brevemente com vocês sobre como produzir um texto acadêmico. Então a ideia é falar para você um pouco, apresentar métodos que você pode seguir até desenvolver essa produção. Primeiramente, vamos entender aqui o que é um texto acadêmico, né? O texto acadêmico é um trabalho escrito que segue normas e critérios específicos com o objetivo de contribuir para o conhecimento e o debate dentro de determinada área de estudo. Ou seja, um texto acadêmico é uma produção científica em que você vai pesquisar e vai contribuir com a ciência dentro de determinada área que você pesquisa. Por exemplo, um texto, se eu faço parte do curso de História, se eu faço parte do curso de Geografia, se eu faço parte do curso de Pedagogia, a minha pesquisa tem que contribuir diretamente com esse campo da pesquisa. Eu não posso, então, ser estudante de História e pesquisar algo voltado para biologia. Não posso ser estudante de biologia e pesquisar algo voltado para direito. Eu posso fazer a chamada interdisciplinaridade, que é trabalhar biologia associando o conceito de outra área, ou trabalhar história associando conceitos e métodos e algumas informações da biologia, desde que eu não me desprenda totalmente da minha área de estudo. Então vamos falar um pouco sobre as fases da produção de um texto acadêmico, em que ele começa primeiro com o planejamento. Você deve definir o tema, o objetivo, fazer um plano. Todo trabalho acadêmico tem que ter começo, meio e fim. Então, para isso, eu preciso primeiramente planejar. Preciso delimitar onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, onde eu quero pesquisar, e isso tudo só se faz planejando corretamente. E eu citei anteriormente que é recomendado que você tenha sempre perto de você um bloco de notas, porque às vezes a ideia pode vir para você e você não está lá anotando, não tem um papel, não tem um celular, não tem nada para anotar, e você acaba perdendo essa ideia. Segundo ponto, deve pesquisar, realizar um estudo profundo sobre o tema, buscando referências de qualidade. Quais são referências de qualidade? Artigos, dissertações, TCCs que já foram publicados nos últimos 5 anos de preferência, livros, posso usar também teses de doutorado, posso usar dissertações, ou seja, referências de qualidade são referências que já foram produzidas por outras pessoas, não texto de internet, não vídeo de YouTube, não um fórum ou um blog, não. Referências sérias para que eu possa fundamentar o meu texto com seriedade. Terceiro ponto é a estruturação. Organizar ideias, criar uma estrutura lógica e coerente para o texto, ou seja, ter na introdução o que é da introdução, ter nos objetivos gerais específicos o que é de fato objetivo geral e específico, ter referência, ter as considerações finais, então ter toda a estrutura voltada para essa produção. Não posso atropelar as fases, então é muito importante lembrar que todo o texto deve seguir uma estrutura padrão. Eu não posso começar pelo final. Eu tenho que começar e seguir essa linha de produção de modo contínuo, ao ponto do meu leitor compreender aquilo que eu estou querendo dizer. E eu mesmo compreenda, porque às vezes algumas pessoas fazem texto que nem elas entendem, jogam informações tão aleatórias, tão distorcidas, que não sabem por onde começar. A quarta fase é a escrita e revisão, em que você deve escrever um texto seguindo estrutura planejada, revisar várias e várias vezes. Isso aqui é importante. Porque quem escreve acaba ficando com, como eu gosto de falar, com a escrita viciada. Ou seja, você escreve e você nem percebe que está errando mais. Então é muito importante você ler, reler com calma, ver se realmente está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ver se esse texto está com coerência, com coesão. E tudo isso é muito importante para que tanto você compreenda, quanto a banca avaliadora compreenda, e também para que aquela pessoa que vai ler o texto, que é uma pessoa leiga, que às vezes não conhece da sua área de pesquisa, possa compreender. Eu costumo falar que o texto ele deve ser escrito para que qualquer pessoa que pegue esse texto, seja um artigo,
um TCC, uma dissertação, para que essa pessoa compreenda, mesmo sem ter passado pela universidade. Então, na minha visão pessoal, o conhecimento tem que estar ao alcance de todos, de modo que eu fale e o outro compreenda. A questão do planejamento é importante porque ela estabelece etapas que você deve pesquisar, deve produzir o texto. Definir um tema relevante, realizar uma pesquisa detalhada sobre que garantirá a base sólida do seu trabalho. Ou seja, pesquisar se aquele tema possui produções semelhantes, seja artigos, TCCs, se alguém já falou sobre aquilo, e também estabelecer de que modo que a minha pesquisa poderá contribuir para ampliar essa dimensão de estudo. Eu gosto de citar, por exemplo, né, se a gente for pesquisar sobre o feminicídio, sim, mas delimitar, peraí, mas feminicídio onde? Feminicídio em que causa? Sabemos que feminicídio é um ato violento contra a mulher. Mas de que modo que a minha pesquisa vai diferenciar das pesquisas que já existem? Para isso eu tenho que planejar e buscar referências e também fazer uma inovação na minha pesquisa. A estrutura, né, que é padrão, todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e também a conclusão. Na introdução você deve apresentar o tema, o contexto de relevância do trabalho, qual a importância desse trabalho para a academia, para a vida acadêmica. No desenvolvimento você pode falar sobre e pode mostrar argumentos, mostrar evidências, mostrar análises que possam embasar a sua proposta de pesquisa. Ou seja, de que modo que essa pesquisa ela se torna, ela está fundamentada. Eu utilizei artigos, teses, utilizei monografias, utilizei dissertações. Então todo o meu corpo do texto precisa estar fundamentado em argumentos. Isso é muito importante, porque a universidade, o ensino superior, não é lugar para achismo. Ela é lugar para pesquisa fundamentada. E por fim, a conclusão, onde você deve reforçar os principais pontos que você pesquisou e você dizer que nesse momento a sua pesquisa demonstrou que foi possível constatar isso, isso e aquilo. E assim você encerra o texto. A questão da escrita também da revisão, você deve escrever, deve buscar seguir a norma padrão, tá? Muito importante isso. Seguir as normas da ABNT, muito importante, para que você não cometa o erro de escrever um texto que não se adeque às normas acadêmicas e escrever um texto que você esteja falando e o leitor esteja compreendendo. Isso é muito importante. Então, para isso, leia, revise, releia, faz um parágrafo, faz outro, volta lendo, faz uma página inteira, uma lauda, volta relendo, fez um capítulo, volta relendo, faz o texto todo, volta lendo, para que você perceba e observe se aquele texto está de fato com coerência e com coesão e dentro da norma padrão. Se for preciso, pede para um amigo, para o teu companheiro, companheira, pede para um parente seu, dá uma lida no texto, e se aquela pessoa compreendeu de fato a tua pesquisa, se aquela pesquisa ficou clara e objetiva, aquela pessoa compreendeu, maravilha, então você está no caminho certo. Em relação às citações e referências, é muito importante, como eu já falei, utilizar referências que sejam fontes confiáveis, não sites por aí aleatórios, não blogs, não um texto sem pé nem cabeça que uma pessoa foi lá na internet, colocou, ou que você não sente aquela confiança nele. O que é referência confiável? Um artigo publicado, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC de graduação, um paper se for publicado, um resumo se for publicado. Então, na internet existem vários sites padrões em que as pessoas publicam seus trabalhos acadêmicos. Então, é muito importante usar referências que façam conexão com o tema da sua pesquisa. A sua pesquisa tem que estar em sintonia e você não pode jamais se desprender desse ponto.
Algumas dicas para você melhorar esse processo. Coloquei 4 sugestões. Primeiro, você pode fazer leitura de outros textos acadêmicos, pode baixar vários artigos em PDF, pode ler, pode imprimir, pode ler livros. Você pode também utilizar produções, TCC, artigo, dissertação, tese, enfim, outras fontes aí, sobre o seu tema. E ao fazer essas leituras, a sua mente vai ampliando as possibilidades. Lembrando, ampliou a possibilidade, teve ideia nova, anota. Anota para que você não perca isso. Outro ponto, tá? É você praticar a escrita regularmente, você escrever. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve, melhor fica a sua produção. A produção acadêmica está muito associada ao seu nível de leitura e nível de escrita. Quem escreve bem é resultado da leitura. Quem lê bem, escreve bem, fala bem, se expressa bem, tem facilidade de expressar suas ideias. Outro aspecto aqui é pedir um feedback, ou seja, um retorno, a explicação, saber se aquele texto está legal de compreensão, saber se aquele texto está de fácil entendimento. Então, para isso você pode pedir a um amigo acadêmico, a uma amiga, a um parente, a um conhecido que entenda do tema ou que esteja ali iniciando. Mesmo também, se for uma pessoa que não tenha conhecimento acadêmico, se não tiver no seu ciclo de contatos, você pode também pedir para que uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece o tema, faça leitura. Se aquela pessoa compreendeu sua pesquisa, você está no caminho certo. Não adianta falar numa linguagem que as pessoas leiam e não entendam, porque você não sabe quem vai ter interesse de ler o seu texto. Revisar o seu texto e editar também, então é muito importante solicitar o apoio de uma pessoa para revisar. Se você não tem o domínio da língua portuguesa, das normas da BNT, você pode pedir que uma pessoa faça essa leitura e faça também essa formatação do seu texto, que às vezes se torna muito complicado, mas é muito necessário que você tenha esse interesse. E por fim, encerramos essa aula com o desejo que você tenha compreendido sobre a melhor forma de produzir um texto acadêmico, tá? Então a ideia dessa aula era essa, e na próxima daremos então continuidade. Forte abraço e até a próxima aula.